boa tarde, eu sou a Diana. Este é o primeiro podcast da nossa escola. Foi criado por uma PAP, mas eu pretendo que tenha uma continuação. Hoje comigo eu tenho... Eu sou a Mariana Ribeiro e ando no 12º ano nesta escola, em Humanidades. Eu sou a Vitória, estou no 12º ano no curso de Turismo, nesta escola. O primeiro tema do nosso podcast vai ser a escola segunda casa de obrigação. Temos aqui duas alunas, tanto do profissional como do regular, e ambas vão dar os seus pontos de vista. Também teremos público, que pode interagir quando quiser, mas não propriamente. E vamos começar. Então, Mariana, pergunta-te primeiro. Para ti, o que é a escola? Então, na minha opinião, a escola é um espaço que nos faz crescer, é um lugar de aprendizagem e eu até costumo dizer em conversas com os meus amigos que é um full-time job. É aquilo que nós vimos para aqui, vimos para a escola, nós acordamos e o nosso dia é na escola. Ou seja, eu levanto, não tenho muito mais que fazer sem ser vir para a escola e fazer tarefas relacionadas com a escola. Claro que também tenho a minha vida social, também estou com os meus amigos, também gosto de fazer coisas que não estejam automaticamente relacionadas com assuntos escolares, mas a maior parte do meu dia é assim passado na escola e eu acho que isso é uma coisa boa. Na minha opinião, a escola é um sítio onde nós podemos programar e construir o nosso futuro. Ok, então, por exemplo, ela dizias que era um Full-time job. Full-time. Ou seja, consideras em relação ao full-time, não é? Um pouco aí aquém os horários, por exemplo. Sim, eu acho que nós ouvimos as pessoas da escola, os nossos amigos, o que se queixam muito realmente dos horários, porque é uma carga horária muito pesada e muitos deles ficam sem tempo para fazer coisas que gostem. Eu acho que isso tem tudo um bocadinho a ver com gerir o nosso tempo. Eu, por exemplo, não fiz nenhuma espécie de comparação com outros horários, mas eu sinto que tenho sempre tempo para fazer as coisas que eu gosto e consigo fazer isso coexistir com o meu horário da escola. Eu acho que é uma questão de nos organizarmos, mas é um facto, sim, que são muitas aulas e muitas vezes é muito tempo seguido. Agora já começaram a fazer intervalos maiores, mas o ano passado, por exemplo, não tínhamos intervalo de 20 minutos, que faz uma grande diferença no meio dos blocos das aulas. Mas sim, 100% dos horários é um dos aspectos que muitas pessoas se queixam quando se fala da escola. E em relação a horários, nós sabemos que há uma grande divergência entre os horários do regular e os do profissional. Por exemplo, acho que há muito aquela coisa de o horário do regular tem um pouco mais de liberdade do que o do profissional. Maria Vitória, em relação ao horário do profissional? O horário do profissional é muito mais preenchido. Por exemplo, este ano não temos tarde livre nenhuma. E eu acho que é muito mais cansativo do que o regular. Por exemplo, nós temos a Mariana, que tem muitas atividades extracurriculares e tu já não tens tantas, não é? Sim, porque também não tenho possibilidade. Achas que a escola tem culpa nisso ou não? Eu acho que a escola podia tentar dividir melhor os horários, por exemplo, podiam arranjar uma tarde livre, pelo menos, para a gente conseguir também desfrutar um bocadinho do exterior da escola. Então, depois nós temos aqui, qual é a primeira coisa que vos vem à memória quando vocês ouvem a palavra escola, ou seja, assim, a primeira palavra? Obrigação? Não. Prazer? Não me vem só uma, mas se viesse não seria obrigação. Eu acho que é mais por conhecimento, amigos. Eu, por exemplo, associo muito a escola a amigos. Eu, por acaso, há uns tempos lançámos também um desafio a todas as turmas no âmbito da saúde mental, que era dizer que a palavra que associava a palavra escola. Qual era a primeira palavra? Isto foi desde o 5º até ao 12º, portanto, foi também ali para o outro lado, para a EBDNAP. Foi engraçado ver os resultados, que começou por ser, começaram por dizer uma seca, cansativo, e começou a ir evoluindo. Havia alguns lá para o meio que já era amigos, passar tempo, chegou ao 12º e já era pressão, ansiedade, stress, tínhamos coisas como depressão, ou seja, foi um escalar muito na dimensão e na intensidade que as pessoas associam à escola. Por mim, eu acho mesmo que é o conhecimento, é os amigos. Eu venho para aqui, eu adoro os intervalos, adoro estar com os meus amigos, até mesmo em ambiente de aula. Eu já não sei, eu vindo do meu exemplo, também nunca fui o tipo de pessoa que me sentisse mesmo obrigada a estar aqui, estava aqui contrariada, nunca foi muito por aí. Então sou um bocado suspeita a dizer, mas a obrigação não era uma das palavras.
Na minha opinião, a palavra que vem é trabalho e também criar novas amizades e é isso. Eu acho desenvolvimento também. Agora ocorreu-me, estava a pensar e acho que se adequou. Assim, então, no caso, a perguntar-vos agora é como é que vocês consideram a relação casa-escola? Com isto eu quero dizer, assim, mais ou menos, como é que vocês consideram a educação dentro e fora da escola, assim, muito diferente, as perspectivas, assim. Eu acho que as duas coisas estão ligadas, ou seja, a educação é como se diz, a educação vem de casa e é completamente verdade, mas direcionam-se para âmbitos diferentes. Eu acho que os pais têm muito o sentido de responsabilidade de orientar, de guiar, de cuidar, de proteger. A escola tem mais de estimular o raciocínio, de desenvolver outro tipo de potencialidades cognitivas, físicas, emocionais, tudo tiver a ver com isso. Muitas vezes os resultados escolares refletem sim de acordo com o contexto familiar que se tem em casa e vê-se muito nisso. Tanto pode ser pelo aspecto positivo como negativo, uma pessoa que não tem uma relação saudável com os pais ou que está num contexto familiar que é prejudicial, claramente isso depois pode-se notar nos resultados escolares, podem não ser bons, ou seja, reflete um bocadinho o estado de espírito. Tal como, por outro lado, até pode ser uma coisa boa, podem ver que a casa não é um sítio onde se sentem bem e, portanto, virem para a escola é sempre um lugar seguro. Eu acho que também é uma das outras questões que ias fazer era se será uma segunda casa, não é? Sim, no caso seria. Porque lá está, como diz aqui, eu iria perguntar sim, mas acho que Vitória deu-me. Na minha opinião, também concordo com a Mariana, que a educação vem de casa, que os pais é que educam, mas os professores e a escola também ajudam os alunos a crescerem um bocado. Porque nós tivemos um tempo assim, aquela polémica de onde viria a educação, ou a obrigação de educar, se seria da escola ou de casa, lá está, porque são meios divergentes. O que é que vocês acham? Eu acho que nós temos ensino obrigatório, ou seja, nós temos que cá estar até aos 18 anos, é um facto. Há muitos sítios onde as crianças realmente não vão à escola porque não podem, porque não lhes é dado essa possibilidade e realmente não quer dizer que essas crianças não tenham educação. Podem ser pessoas educadas, podem até ser pessoas com muito espírito crítico, podem saber ler e escrever, não quer dizer que tenham tido este acompanhamento profissional por parte de uma instituição como é a escola. Mas eu acho que, sendo que nós temos essa possibilidade, a escola tem um grande papel no nosso desenvolvimento e ajuda-nos a desenvolver inúmeras capacidades e, portanto, eu, quando for adulta, reconheço que vou muito associar o meu percurso na adolescência com o meu percurso escolar e com a escola, porque a maior parte da adolescência é passada aqui. Mas acho que sim, a educação começa por vir de casa e acaba por ser acompanhada pela escola. Eu acho que, como tinha dito há bocado, a escola ajuda-nos muito a crescer, a interagir com outras pessoas e acho que é isso. Por que é que vocês acham que a escola é considerada uma obrigação? A escola é uma obrigação. Sim. É um ensino obrigatório, temos de estar aqui até aos 18 anos. Eu acho é que isso não tem que ser mau, mas a escola é uma obrigação. Eu acho que chega a um ponto em que, se nós gostarmos, nós vimos para aqui não porque estamos a ser obrigados a vir, mas porque queremos vir. Apesar de estar sempre relacionado e eu ter sempre que vir, eu posso vir de livre vontade. Mas há muita gente, por acaso estava a falar nisto no intervalo com os meus amigos, que estávamos a dizer que nem toda a gente tem uma vocação relacionada com a escola. Há pessoas que, não sei se é por verem os pais terem tido esse tipo de caminho, ou se é por realmente não se identificarem com a logística da escola, mas muitos deles o que ambicionam não é prosseguir os estudos, não é entrar na universidade, formar-se com um mestrado ou uma licenciatura, querem mesmo começar a trabalhar ou dar continuidade ao negócio da família ou fazer outra coisa relacionada com isso e realmente continuar os estudos não faz parte dos planos que têm. Nós estamos a falar, anda aqui muita gente e toda a gente tem noção dessas situações, que são pessoas que vêm para aqui mesmo contrariadas, ficam aqui, não fazem nada, muitos deles acabam por chumbar até por faltas, estão aqui anos e anos e anos, acabam por sair aos 18 anos, que é quando têm possibilidade,
a completarem o 9º ou o 10º ano, não chegaram sequer ao 12º, e estávamos a falar se nós achávamos que faz sentido haver um ensino obrigatório assim. Eu sou apologista de que sim, acho que faz todo o sentido haver um ensino obrigatório, apesar de haver pessoas que não têm essa vocação e que não se interessam, eu acho que isso também é algo que pode ser desenvolvido com o passar do tempo. E, claro, que se não houvesse, temos que pensar a quantidade de crianças, se calhar, não iriam à escola porque os pais simplesmente não as iriam deixar vir ou não queriam que elas viessem, as levassem logo por esses caminhos, não por escolha delas, mas mais por influência ou da família, ou pressão no grupo de amigos, ou por acharem que é o melhor e pronto. Eu acho que há muitos alunos que acham que a escola é uma obrigação porque vêm para a escola já desmotivados. Por exemplo, basta não gostarem de algum professor, de qualquer disciplina, desmotivam. Então, mas por outro lado, há outros que gostam da escola porque interagem com amigos e saem um bocadinho de casa também. Então, como é que vocês acham que a escola poderia ser vista? Porque nós, lá está, vocês ambos referiram que a escola é sempre vista, não é sempre, mas maioritariamente é vista como uma obrigação, como algo que nós somos incutidos de fazer contra a nossa vontade. Como é que vocês acham que ela deveria ser vista? Eu acho que depende um bocadinho da abertura de cada um e estarmos dispostos a mudar a nossa maneira de pensar e a realmente investirmos tempo a tentar mudar isso em nós. Claro que há pessoas que não precisam mudar nada porque gostam de vir para aqui, as pessoas que não gostam, eu acho que isso é algo que é possível ser ganhando com o tempo, o gosto é como tudo, nós quando éramos novos não gostávamos muitas comidas, hoje em dia se calhar já as comemos e se calhar já gostamos, por isso é algo que se pode vir a desenvolver com o tempo. Mas eu acho mesmo que é da abordagem que cada um leva na escola. Há pessoas que vêm para a escola e só veem a escola como médias, como testes, como um bem necessário para atingir a profissão de sonho ou a única maneira de serem bem-sucedidos na vida. Eu acho que não é preciso termos essa abordagem tão pesada da escola, porque na verdade a escola era o que eu estava a dizer, é uma parte tão grande da nossa adolescência e é tão mais que isso. Eu gosto de ir para a escola e mesmo dentro da escola, coisas relacionadas com a própria escola, faço muito mais do que só testes, questões de aula. Participei em imensos projetos e eu acho que é algo muito importante e eu lembro-me, acho que foi um ponto de viragem assim, em termos de interesses, que foi quando eu comecei a participar mais em projetos e eu acho que de certa maneira aliviou um bocadinho a pressão e o stress de estar sempre a estudar. Eu comecei a conseguir fazer coexistir o tempo que tinha para estudar para certas disciplinas em termos de testes, como o tempo que eu investia a planear projetos e a fazer coisas para a escola. Eu acho que é nós direcionarmos um bocadinho os nossos interesses. Por exemplo, uma pessoa que gosta de fazer teatro vem para a escola e está num curso de ciências, ou seja, nada a ver com teatro e vem para aqui contrariada. Essa pessoa está no direito de criar um clube de teatro nesta escola se a pessoa quiser, às quartas-feiras à tarde, ou às quintas, ou às sextas. É uma questão de se dar ao trabalho de planear isso. Uma pessoa que gosta de pintar, mas está em humanidades, não tem nada a ver com artes. Essa pessoa pode pintar, pode expor os trabalhos na escola, pode fazer projetos relacionados com a pintura. Há tantas coisas que nós podemos fazer que incluem, integram os nossos interesses, que não tem que ser só escola, só testes, até porque eu acho muito que tem a ver com nós estamos bem connosco e quando estamos numa posição de bem-estar, menos stress, menos ansiosos, os próprios resultados escolares acabam por ir vai-se refletindo, ou seja, vão melhorando. E eu acho que uma pessoa que está só focada ali, só a bater, a memorizar, a estudar e não consegue bem gerir o tempo, às vezes nem isso é suficiente para atingir os resultados que quer e tem mesmo a ver com o estado de espírito da pessoa. Eu acho que há várias maneiras de ir mudar isso e é isso que faz. E respondendo à tua pergunta, que era como é que nós poderíamos ver a escola sem ser uma obrigação, não é? Pronto, eu acho que é isso, é nós tentarmos ver o lado positivo das coisas e tentarmos ver que isto é apenas um espaço e que nós temos a liberdade de poder fazer o que nós quisermos com esta oportunidade, ou seja, a escola não investiram só em professores para nos estar aqui a debitar a matéria de história ou de matemática. As pessoas são pessoas com quem nós podemos contar para outro tipo de conhecimento sobre outras coisas. O meu professor de Psicologia, por exemplo, é um professor que eu adoro falar e às vezes não tem nada a ver com a matéria. E eu sinto que eu já aprendi tanta coisa com aquele professor, e podia dizer o nome de muitos mais professores. Por isso, eu acho que há muito mais para além da definição e do conceito da própria escola e do que as pessoas vão associando em si. Não tem que ser uma coisa má e eu acho que isso depende muito de nós. Também acho que depende da opinião de cada pessoa e que
E que às vezes, eu acho que às vezes alguns professores podiam também ajudar os alunos a motivar mais os alunos a virem às aulas e verem a escola de outra perspectiva. A próxima pergunta é: achavas que a escola tem conta das conquistas pessoais de cada aluno? Esta pergunta aqui eu confesso que eu não entendi muito bem o que é que significa. Ou seja, por exemplo, vocês acham que a escola apoia as conquistas pessoais de alunos ou ajuda nas conquistas pessoais? O que é uma conquista pessoal? Conquista pessoal, por exemplo, imaginem, lá está como tu referiste, os alunos que estão em artes, ou que estão em humanidades e gostam de desenhar, ou querem ser alguma coisa, mas estão... Se apoia as paixões e os interesses dos alunos. Eu acho que a escola nos dá meios para isso, mas a escola não pode fazer tudo. A escola não pode vir pegar em cada aluno e dizer: olha, começa a desenhar para nós promover. Não, tem a ver com a iniciativa de cada pessoa. Eu acho que nós, dentro desta escola, e acredito que não seja só desta, quero acreditar que não é, os alunos têm os meios para realmente prosseguirem aquilo que gostam e, portanto, desenvolverem-se não só a nível escolar, mas a nível pessoal e social. Se o fazem ou não, depende um bocadinho de cada um de nós, se a escola apoia ou não. Eu acho que sim, pelo menos vendo da minha perspectiva, acho que sim. Na minha opinião, a escola apoia muito os alunos porque a escola criou muitos projetos diferentes para os alunos também serem criativos e também mostrarem aquilo que gostam e também ganharem mais autoestima com eles mesmos. Depois a continuação seria se vocês acham que existe liberdade de expressão ou a escola apenas se foca nos interesses da escola. Ou, por exemplo, se permite aos alunos, por exemplo, lá está, nós agora temos aqui um podcast e vocês podem falar o que vocês querem, mas é para uma PAP. Se calhar se não fosse para uma PAP não existiria. Não, poderia existir. Ou se... Podia. ou se ela apenas se foca, do vosso ponto de vista, nos interesses da escola, nos ideais da escola. Eu acho que 100% há liberdade de expressão, não é? Eu nunca senti que eu não pudesse exprimir as coisas que eu penso de uma ou determinada maneira. Claro que, estando no recinto escolar, temos que adaptar um bocadinho a nossa linguagem, a maneira como exprimimos essa opinião, as pessoas a quem nos dirigimos, mas no geral, sim, se estiver a acontecer alguma escola com a qual eu não concordo, ou que não me sinto ouvida, ou que não me sinta respeitada, eu sinto-me no meu direito e acho que é respeitado de ir lá e dizer que, pronto, exprimir o meu ponto de vista. Acho que sim. Acho que a escola dá liberdade, porque, por exemplo, hoje em dia dá liberdade, nós podemos expressar-nos o que a gente sente e não sente em relação à escola, mas, por exemplo, há alguns anos atrás... Ok. Vou aqui um pequeno caso. De facto, estamos numa escola que não é completamente normal. Tem dessas coisas. Bom, se calhar. Como eu estava a dizer, mas, por exemplo, há alguns anos atrás, por exemplo, no tempo da minha mãe, não havia qualquer liberdade de expressão. Não se podia dizer certas coisas, porque ou eram logo expulsos, ou havia sempre consequências. Mas também concordo com a Mariana que também há regras. Não é... Há liberdade, mas tem que ter sempre regras. Sim. Tocaste aí assim no assunto de antigamente. Como é que vocês fazem que vocês acham que são as maiores diferenças assim entre a escola do antigamente e a de agora? Ou seja, quais é que vocês acham que são as diferenças mais notórias? Eu acho que a escola evoluiu com a evolução das pessoas, ou seja, foi-se adaptando, foi-se reconstruindo e foi-se adaptando às necessidades e aos novos interesses das pessoas e, portanto, os métodos de ensino evoluíram, a capacidade das pessoas para aceitarem novos valores também evoluiu, diferenças. Claro que hoje em dia temos mais liberdade, não só de expressão, mas em termos de tudo. Eu posso vir vestida com a roupa que eu me sentir mais confortável, posso conviver com os meus amigos do sexo oposto sem qualquer tipo de problema, posso exprimir a minha opinião numa aula, posso
uma coisa muito importante é escolher a minha vocação em termos das disciplinas. Posso escolher o curso onde estou. Antigamente era quase tudo o mesmo, não havia tanto esta repartição de acordo com os interesses e mais a parte individual, era muito de genérico. Eu acho que isso foi um grande avanço. Pronto, acho que é um bocado por aí. Eu acho que antigamente havia muito mais respeito do que hoje em dia há. E acho que hoje em dia há liberdade um bocadinho a mais. Porque se calhar se não houvesse tanta liberdade para muitas coisas, se calhar havia mais respeito, principalmente com os professores. Então, tu consideras que se calhar, em termos de liberdade, lá está, como falaste, os professores deveriam tomar assim as rédeas da situação, ou seja, não serem tão liberais, ou os alunos é que causam esse problema? Eu acho que às vezes os alunos às vezes se abusam um bocado. Mas acho que também tem a ver às vezes com a educação que vem de casa. Mas isso tu estavas a falar do respeito, antigamente havia mais respeito. Eu acho que muitas vezes as coisas eram ditas não por respeitarem uma certa opinião, um certo professor, mas por não terem outra hipótese de não concordar com isso. Entendes? Sim. Do ponto de vista. Claro que uma coisa leva à outra e, portanto, hoje em dia, mas isto é como tudo, há tanta liberdade que as pessoas usam e abusam. Antigamente não lhes davam esse leque tão aberto, ou seja, as pessoas não se sentiam no direito de fazer certo tipo de coisas que hoje em dia se calhar já sentem. Claro que isto pode levar, pelo lado negativo, ao mau uso dessa liberdade e a abusarem disso, como por outro lado é uma coisa boa porque temos muito mais opiniões diferentes, com muito mais pontos de vista diferentes, sentimos muito mais à vontade para exprimirmos a nossa própria opinião, ouvirmos a dos outros. Eu acho que nós ganhamos muito a ouvir opiniões diferentes e a ver pessoas que discordam connosco, porque vai ser assim, não é só no nosso percurso de ensino obrigatório, para o resto da vida, seja no mundo do trabalho, seja a nível de relações que iremos ter ou que temos agora, vai sempre haver pessoas que não concordam connosco. Eu acho que uma coisa que também a escola nos ensina é a ouvir e a respeitar isso. Claro, depois depende de cada um se as pessoas respeitam ou não, não é? Mas a escola, o fundamental é respeitar, sim. Ou então, questões pré-programadas. Foi isto. Eu queria vos perguntar se queriam adicionar mais algum ponto, algum tema em relação aqui à escola, se no caso a obrigação quisessem acrescentar ou mudar. Se quiserem, sintam-se à vontade, sintam-se à vontade para fazer, se não, também. Ok. Eu queria dizer que eu acho que o tema foi muito bem escolhido. Eu já tinha ouvido falar deste podcast e vais ter mais temas, não é, para abordar. Eu acho que foi um bom ponto de partida, porque não há nada mais simbólico que começar com o assunto da própria escola em si. É um assunto que eu me sinto muito confortável a falar e acho que é muito importante falarmos sobre isto. E eu acho que as pessoas ganhavam muito em ouvir esta discussão que nós aqui tivemos e as nossas opiniões sobre este tema, até porque eu acredito que nem toda a gente concorda com o que eu aqui disse. Muita gente vai-me estar a ouvir, onde quer que seja que isto vá parar, e vai estar a dizer, não sei em que escola é que ela anda, porque eu não gosto nada de para aqui vir. Não sei que professores é que ela tem, porque os meus, vai sempre haver gente que não tem a mesma opinião. E quando eu comecei por dizer, a escola é uma obrigação, mas não quer dizer que isso seja mau, as pessoas ficam, ela é louca, isso é uma obrigação, claro que é mau. Se eu pudesse não vir, não vinham. Mas se virmos as coisas de um ponto de vista geral um bocadinho mais abrangente, se não viessem, para onde é que... É aquela coisa, claro que há outras hipóteses, mas nós temos mesmo que ver o ponto positivo nisto, porque tem tantos pontos positivos. E eu acho que começar o ensino e sair daqui sem termos visto esse ponto positivo, eu acho que para nós próprios é triste, é uma desilusão e acabamos por não usufruir de tudo o que isto nos pode dar, fazendo ainda uma comparação com os países, os sítios, as pessoas que não têm acesso à escola. Eu acho mesmo que é de uma ingratidão enorme as pessoas que realmente só sabem queixar da escola. E é um assunto que me deixa mesmo triste, porque fazendo comparações, e nós vemos a maneira como o mundo está agora, em termos sociais e as desgraças que acontecem em todo o lado, e nós estamos numa escola com um sistema de som, pessoas a falarem, um computador, uma sala com luz, com tudo. Há crianças da mesma idade que nós, mais novas, mais velhas, não têm absolutamente nada. E eu não estou a dizer isto por ser clichê ou por achar que é sensível e que vai ter mais gostos. Não, nada do género. Acho mesmo que é triste nós vermos que são elas, mas podíamos ser nós.
E se eu pudesse conversar com alguma dessas crianças, eu tenho a certeza que elas me diziam quanto elas gostavam de poder vir para a escola. Ou seja, não tinha nada a ver com o sentido ou com o conceito de obrigação, era mesmo a oportunidade que elas gostavam de ter e que nós temos e que muitas vezes não utilizamos da melhor maneira ou não lhe damos o devido valor. No momento não tenho mais nada a acrescentar e obrigada por me convidar para o podcast e espero que tenhas boa sorte para o resto dos outros podcasts. Agora, sim, é uma última parte, é convidados em público, se não for pedir muito, é sugestões para fazermos a diferença aqui e tornar a escola, lá está, uma segunda casa, se ela não é considerada uma obrigação. Se quiserem podem participar, se não, eu continuo com as nossas convidadas. Todos aqui gostam da escola, como a escola está agora? Adoram, a 100%? Tenho certeza que não. Ok. Então, na vossa cabeça, o que é que acham que podia ser feito para que essa porcentagem suba minimamente? Deve haver alguma coisa. Bom, pelos vistos nós temos aqui um público um pouco silencioso, portanto, vamos continuar. Lá está, sugestões convidadas. Então, eu acho que nós devíamos tentar motivar os alunos, arranjar estratégias de motivação para que esta perspectiva, que é minha, seja a de mais alguns. Ou seja, os projetos existem, eu falei na participação em projetos porque para mim foi o que fez a diferença, para outros pode haver outras coisas, mas que os projetos existem. E eu acho que são divulgados, sim, poderiam ser um bocadinho mais ou de uma maneira diferente, um bocadinho mais próxima, se calhar às vezes há um bocadinho de distanciamento, ou seja, nós estamos nas aulas de direção de turma e vem diretor de turma, bem, recados de direção, vamos começar, pau, uma lista de supermercado quase, em recados, seja de ecoescolas, seja de projetos, atividades para dia 27, 28, as pessoas ficam só mais, acabam por não aproveitar muito e não entender muito bem a que é que os projetos realmente falam, ou seja, e há projetos que eu acho que são mesmo interessantes e que há imensa gente que ganhava tanto a participar e que tem o mesmo jeito. Por exemplo, o projeto do Parlamento de Jovens, eu acho que é um projeto ótimo, que nos abre-nos 1001 portas, ou seja, nós que não temos ainda tanto voto na matéria em tomar decisões reais e de maior importância, este projeto realmente leva-nos à Assembleia, se for preciso. Eu fui lá há 2 anos e foi algo que fui eu, mas podia ter ido qualquer outra pessoa, porque todos tínhamos as mesmas oportunidades. Ou seja, eu acho que há os projetos são divulgados, mas um projeto só existe e só continua se as pessoas quiserem realmente participar nele. Um projeto não é nada sem as pessoas para participarem. E eu acho que algo que a escola podia fazer é realmente arranjar mecanismos de incentivar os alunos a entrarem para estes projetos. Eu acho que depois o projeto por si iria fazer com que eles continuassem lá, mas dar esse primeiro empurrão, deve haver estratégias, perceber do que é que os alunos gostam, o que é que os faz sentir confortáveis, pronto, esse tipo de coisas. Eu acho também a maneira como as aulas são lecionadas, depois também tem um bocadinho a ver com a motivação que os alunos têm para vir para a escola, ou seja, por exemplo, eu não sou uma pessoa que gosto muito de decorar ou que gosto de estar ali a ler o livro, prefiro estar a conversar, por exemplo, sobre a matéria. E, por exemplo, há disciplinas, história eu sei que tem muito a ver com ler o livro. Então, quando eu tenho história, não me sinto tão motivada como se tivesse inglês ou psicologia. Mas pronto, há sempre aquele balanço. A escola é feita de partes que eu adoro, partes que eu não adoro tanto, mas sinto que, no geral, é algo bom. Eu acho que se as pessoas tivessem pelo menos 1 ou 2 ou 3 disciplinas que realmente conseguissem identificar esses aspectos mais positivos e o que é que as faz gostar mais dessas disciplinas, realmente esses mecanismos podiam ser partilhados de modo a haver cada vez mais disciplinas com essas táticas de incentivar os alunos a realmente estarem lá de livre vontade e assim destruindo um bocadinho a ideia da obrigação. Eu acho que a escola podia criar mais projetos para motivar os alunos a gostarem mais da escola, ou ter outra perspectiva da escola, e os alunos também podiam propor projetos que eles gostassem, que achassem que despertasse um interesse pela escola. Falaste que a escola poderia, não é? Sugerir e criar mais projetos. Na tua opinião, ou na tua ideia, que projetos poderiam ser esses? Acho que podiam criar mais projetos que tivesse a ver com animação
que é uma coisa que se calhar muitos jovens gostam. Animação, tipo, de que género? No caso, queres dizer animação, por exemplo, da área de turismo ou da área de multimédia, ou dos dois? Claro. Acho que podiam interagir os dois, que é para prestar mais interesse aos alunos. E achas que vocês não podem criar uma coisa desse género? Sim, também. Eu acho que nós podemos, eu acho mesmo que nós podemos podemos- fazer completamente tudo o que nós quisermos. Se eu gostar de pintar, eu posso hoje dormir sobre o assunto, fazer um planeamento, como é que eu posso fazer um projeto que se foque nisso e amanhã apresentar à direção e há uma grande probabilidade de ser aceito. Ou seja, é muito fácil nós dizermos, devia haver mais projetos, a escola devia fazer mais isto, a escola já faz tantas coisas. Eu estou-vos mesmo a dizer, há uma quantidade absurda de projetos nesta escola sobre imensas coisas. Há projetos até que não são da escola, mas que nós podemos ir lá e mostrar às pessoas responsáveis e a escola pode até aderir a esses projetos. Muitas vezes nós não temos conhecimento deles, mas podemos sempre ir à procura, podemos sempre falar com pessoas e se realmente virmos que nos falta algo ou que os nossos interesses não estão a ser ouvidos ou não há algo que se ligue nesse âmbito, nós temos sempre a oportunidade de criar mais projetos e coisas relacionadas com isso. Então, não querem acrescentar mais? Por agora não tenho mais nada a dizer. Não, eu também não, mas eu queria só fazer ainda uma parte, que eu não estou muito dentro destes assuntos do profissional, o que é que vocês fazem, multimédia, turismo, e eu também acho que é muito interessante, há bocado falaste na carga horária, eu por exemplo não fazia a mínima que vocês tinham uma carga horária mais pesada, que não tinham tardes livres, eu acho que é algo que também devia ser mais falado, é essa discrepância, parece que é um mundo à parte. Eu às vezes vejo ali no bloco C, que é o bloco de profissional, mas o que é que eu sei sobre isso? Na sala D, mas não sei absolutamente nada, ninguém me informou muito sobre quais é que são as diferenças realmente, a maneira, por exemplo, isto das PAPs, eu acho mesmo interessante, assim, um trabalho no final, um trabalho onde vocês possam mostrar, ou seja, o trabalho contínuo. Muitas vezes nas outras disciplinas, acredito que vocês tenham algumas que não seja com PAPs, ou é todas? A PAP, já que perguntaste, a PAP é o processo de recurso, ou seja, é apenas feito no 12º ano. É o que termina o nosso curso e o que faz nós terminarmos a formação e ingressarmos no ensino superior. Mas vocês são avaliados numa disciplina específica ou é tipo Não, a nível geral? Ou seja, nós escolhemos o tema da PAP, lá está, eu criei este podcast, que eu espero que tenha continuação. Os meus colegas podem escolher jogos, sites, tudo dentro da área que eles mais gostem e apresentar o projeto deles sobre isso. E depois, se tiverem boa nota, finalizam o curso e podem, se querem, investir nessa área. Eu acho isso extremamente interessante e acho que é um foco muito maior aos vossos interesses, ou seja, vocês têm um leque que podem escolher e realmente dedicarem o vosso tempo a isso, isso vai ser contabilizado e vai fazer toda a diferença na vossa entrada onde quer que vocês queiram entrar. Por exemplo, a história ou o exame que vou fazer, não vou escolher os conteúdos que eu mais gosto para serem avaliados no exame, ou seja, espetam-me com tudo à frente e olha, é o que for. E eu acho que realmente é muito importante falarmos sobre isso e vermos essas diferenças e como é que funciona isso, porque eu acho que ainda, não sei, vocês devem ter sentido isso, se calhar, quando entraram para este curso, ou até na vossa decisão, deve ter sido um fator, é muito sentir um bocadinho a discriminação dos cursos profissionais, vocês sentiram isso, de certeza? Sim, um bocadinho. E sentem que agora que já passaram por este percurso, já estão no final do 12º, concordam com isso, ou sentem que foi completamente o oposto e podem, através da vossa experiência, provar às pessoas que realmente não é nada disso que por aí se diz? Sim, eu acho que nós podemos provar que por exemplo, há muitas pessoas que pensam que os cursos profissionais são inferiores aos regulares. Que, por exemplo, os cursos profissionais não têm a oportunidade de irem para a universidade. Há muita gente que ainda tem esse pensamento. Mas é mentira, porque os cursos profissionais também têm muito futuro. Por exemplo, tens duas oportunidades. Se quiseres, podes ir para a universidade ou podes começar logo a trabalhar. Que é uma grande vantagem para Por exemplo, todos os anos, menos o 10º ano, a partir do 11º e 12º, tens sempre um estágio em que te ajuda a escolher aquilo que tu queres seguir. O que acho que é uma mais-valia para quem não quer seguir estudos e que para quem quer seguir a área do trabalho. Isso também é extremamente importante, a parte dos estágios, que eu acho que é uma experiência enriquecedora em tudo. E é algo que, por exemplo, as pessoas não têm, num curso profissional não têm a oportunidade de o fazer.
Ou seja, são muitos aspectos, uns que se calhar uns consideram mais positivos, outros não consideram tanto, mas eu acho que é quase cada um por si, seja profissionais, seja outros. E há muito esta... Por exemplo, agora no dia 27 e 28, no dia 28, que é o dia do Desafio 10, vocês já ouviram falar? Sim. Mas vai lá... Sim. Mas vai lá alguém do profissional, certo? Falar sobre os cursos profissionais. Vais? Ah, vão. Ok, de multimédia também. Ok. Pronto, eu estava agora a pensar nisso porque realmente as pessoas que estão no nono ano querem saber experiências das pessoas que por aqui já passaram, como é que é e quantas mais pessoas diferentes, com percursos diferentes houverem, melhor para essa decisão ser tomada de uma maneira mais responsável e assertiva. E eu confesso que quando eu tomei a minha decisão no nono ano, na passagem na transição do nono para o 10º, sobre o curso é que eu iria escolher, não ouvi grande coisa dos cursos profissionais. O que eu sabia foi que eu já tinha pesquisado sobre isso. Não achei que fosse muito de encontro àquilo que eu pretendia, mas achei, por exemplo, notei um bocadinho a falta de representatividade destes cursos. Eu acho que se as pessoas realmente soubessem, se falassem mais dos estágios, das PAPs, acho que é algo que iria realmente, que tem o poder de, se calhar, incentivar os alunos a escolherem um curso profissional. Por exemplo, uma coisa que os profissionais têm um incentivo para mostrar também que aos alunos que o curso profissional, aquilo que o curso profissional na página da escola há um vídeo sobre os cursos profissionais para mostrar um bocadinho como é que são os cursos profissionais. Eu acho que isso é uma mais-valia também para mudar um bocadinho a mentalidade de algumas pessoas que pensam que os cursos profissionais são inferiores. Sim, eu acho que há muitas mentalidades que têm que ser mudadas. Isso acontece com os profissionais. Humanidades também já sofreu um bocadinho de discriminação pela parte da ignorância. Humanidades é para burros, é para fugir à matemática, vão acabar a trabalhar no MEC, pronto, é aquelas expressões que nós ouvimos no dia-a-dia. Eu acho que à medida que vamos crescendo, vamos conseguindo destruir esse tipo de conceitos, não é? Eu costumo dizer que não há coisas fixas e, por exemplo, nós não podemos associar um curso a um bom futuro ou a ser sucedido na vida. Por exemplo, não é por eu estar em Ciências e Tecnologias e acabar o percurso, o ensino com uma média boa que eu vou ter o futuro que queria. Não tem muito... Claro que é um fator importante, mas tal como pode ser uma pessoa que esteja no profissional e pode ser tão bem sucedida ou até mais que essa pessoa teve em Ciências e Tecnologias, ou seja, é o que o meu pai costuma dizer, se nós formos bons em alguma coisa, há uma probabilidade muito maior de sermos recompensados em termos de mérito e de sucesso nisso, independentemente do caminho que nós queremos ter, independentemente de ser diferente do nosso amigo. Vocês não acham que também um fator importante de decisão na escolha do curso é as amizades, a pressão familiar? Eu reparei imenso nisso. No meu ano, por exemplo, houve imensa gente que depois acabou por mudar de curso pelas amizades. Foram todos para um curso? Sim, acho que há muitas pessoas que vão para um curso porque não querem perder as amizades que ganharam desde o 5º até o 9º ano, já têm amizades fortes e não querem perdê-las. Mas acho que isso também é um erro porque nem toda a gente tem os mesmos gostos. Exato. Eu não quero de todo, não é? Terminar aqui e interromper-vos. A conversa está muito boa. Inclusive eu posso ir a ponto para um próximo podcast porque nós estamos a fugir completamente ao tema, mas sem problema nenhum. Inclusive pode já dar assim uma pontezinha para o próximo, pode ser o próximo, vocês é que sabem, a sair ao questionário no próximo mês e o formulário aproveitando já a informação. Para se candidatar e escolher o próximo tema. Vão já com ser todos diferentes, portanto, inclusive ainda podem adicionar e selecionar o outro à vossa escolha. Há sempre liberdade para isso. Vamos então dar aqui uma finalização, se não quiserem nada. Agora sim, finalizando, e para o público também. A escola, vocês consideram uma segunda casa ou uma obrigação? Eu considero, na minha opinião, considero uma segunda casa porque a maior parte do tempo a gente também passa na escola e a gente também cria muitos laços na escola e acho que é mais uma segunda casa do que uma obrigação.
Eu não é mesmo para ser do contra, mas acho que não é nenhum nem outro. Eu acho que para mim a escola é a escola e isso é uma coisa boa. E eu gosto do nome que lhe dou e para mim a escola nunca foi um bicho de sete cabeças, por isso não tem que ser uma segunda casa, nem uma primeira, nem uma terceira. Também não considero que seja uma obrigação, é a escola e isso fala por si, eu acho que é bom. Muito obrigada pela vossa participação. Gostei muito de vos ter aqui, eu espero que vocês tenham gostado da experiência de todo. Obrigado mesmo. Espero que quem esteve aqui também tenha gostado. Não tenha sido de todo uma seca, obviamente. Apesar de isto ser para uma PAB, eu espero imenso que isto tenha uma continuação porque a escola precisa. Claro, como já disse, será realizado todos os meses. Com direito de formulário e questionário, vocês podem se inscrever e escolher o tema que querem, ou selecionar dos próprios. Se conhecerem alguém que queira participar, não é só para ser os membros da escola, encarregados de educação ou familiares que tenham por aqui passado, podem também participar, professores, o que vocês acharem, vocês podem sempre voltar a participar se quiserem, com outros temas, com outras histórias, testemunhos. A ideia é que os alunos possam ser completamente livres aqui, sem pressão, sem nada, darem a vossa opinião por completo, sentirem-se completamente à vontade, se calhar, e darem, assim, sendo também um vínculo entre aluno e escola e outras áreas, e que a escola possa compreender e se adaptar melhor às modernidades e aos temas fora, seja o que for. Podem sempre seguir-nos no Insta e no YouTube. Este vídeo estará disponível no YouTube e no Instagram eu utilizo sempre e a qualquer momento sobre o decorrer do podcast. Agradeço mais uma vez às duas e a quem esteve presente e a quem viu. Muito obrigada. Obrigada,